Boa tarde a todos. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês o meu projeto de doutorado, que ficou intitulado como Desvendando o papel do clima nos padrões de diversidade evolutiva dos anuros neotropicais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela, e esse projeto foi desenvolvido sob a orientação da Daniela Taloura, do Neander Hemming e do Mirko Soler. Não está passando? Será que tem como eu deixar isso aqui minimizado? Vocês estão vendo essa parte de Não é só Estou vendo só seus slides. apareceu tá. para você. Aqui, para nós está ótimo aqui, tá? Beleza. Não está passando. Agora foi. Como a gente sabe, as medidas de diversidade evolutiva podem ser extremamente úteis quando a gente quer compreender o padrão de distribuição da biodiversidade e entender quais são os processos evolutivos e biogeográficos que estão subjacentes à formação desses padrões. Nesse sentido, duas medidas muito utilizadas é a diversidade filogenética e o endemismo filogenético. A diversidade filogenética foi desenvolvida pelo FAIT em 1992 e é conhecida também como PD. Essa medida é muito utilizada para avaliar qual é a história evolutiva acumulada dos táxons em uma região. E ela faz isso somando o comprimento do ramo dos táxons em uma área. Apesar dessa medida ser muito importante e permitir desenvolver diversas perguntas, ela não leva em consideração um aspecto muito importante, que é a restrição na distribuição geográfica dos organismos. Isso foi desenvolvido pelo Rosauer e colaboradores em 2009, através do método de endemismo filogenético. Esse método, assim como o método do FAIT, utiliza o comprimento do ramo dos táxons em uma região, mas ele pondera isso pelo tamanho da distribuição geográfica dos táxons. Então, se uma espécie tem distribuição restrita ou mais ampla, isso vai ser considerado nesse cálculo do endemismo. Aqui, para exemplificar melhor, eu trouxe uma figurinha que demonstra aqui, né? Aqui a gente tem a espécie D e a espécie A e B, que diversificou a partir dela. E aqui a gente pode ver que elas têm um comprimento de ramo longo e uma distribuição bem restrita, se comparada à espécie C. Então, nessa região, a gente teria um endemismo filogenético mais alto. No entanto, como a gente sabe, existe muita variação espacial nesses padrões de diversidade. Não são todas as regiões que apresentam alta diversidade, não são todas as regiões que apresentam um alto endemismo. E muitas hipóteses podem estar explicando esses padrões. Por exemplo, hipóteses mais relacionadas ao clima no passado demonstram que áreas que passaram por baixas taxas de mudança climática, né, que tiveram uma estabilidade climática maior, devem ter levado a uma baixa taxa de extinção das espécies e ter funcionado, por exemplo, como um refúgio climático que abriga linhagens paleoendêmicas, que são o quê? Linhagens que diversificaram a um tempo relativamente maior e que têm uma distribuição bem restrita. Do mesmo modo, o clima atual também pode estar desempenhando um papel na formação desses centros de endemismo. De que forma? Por exemplo, restringindo a dispersão das espécies devido à conservação do nicho filogenético. A formação de barreiras geográficas, de ilhas e de novas oportunidades ecológicas também podem impulsionar os processos de diversificação e levar à formação de centros de neoendemismo, que vão ser locais que abrigam linhagens de ramos curtos, então são linhagens que se diversificaram a um tempo relativamente menor, mas que também têm uma distribuição bem restrita. Tudo isso pode estar elevando a diversidade endêmica de uma região. Num contexto que a gente já tem vivido, né, de mudanças climáticas, se torna muito importante compreender como esses padrões vão ser afetados no futuro. Muitos autores têm demonstrado que a história evolutiva acumulada, a diversidade filogenética, ela deve reduzir em muitas áreas, mas que, em contraposição, o endemismo filogenético deve aumentar. Isso acontece porque, como a gente sabe, um dos principais efeitos das mudanças climáticas nas espécies é reduzir a sua área de distribuição, reduzir as condições climáticas adequadas para aquela espécie. Então, com isso, a gente espera que o endemismo ele aumente muito no futuro, consequência das espécies se tornando mais restritas, e que ele também se desloque espacialmente.
Os anfíbios são excelentes modelos para a gente estar abordando essas questões. Por quê? Porque a maioria das espécies, pelo menos até onde a gente conhece, tem uma capacidade de dispersão bem limitada e dependem de condições climáticas específicas para diversos processos, como, por exemplo, reprodução. Na região neotropical, a gente já conhece cerca de 3.000 espécies de anfíbios e 96% dessas espécies são consideradas endêmicas. Essa alta diversidade que a gente encontra nessa região pode estar bastante relacionada à história de formação complexa que essa região neotropical tem. Por exemplo, com eventos como o fechamento do Canal do Panamá, elevação dos Andes, mudanças na precipitação no dipolo leste-oeste na Amazônia e também ciclos de resfriamento e aquecimento durante a transição do terciário quaternário, que levaram à formação de áreas de maior estabilidade ou menor estabilidade e de refúgios climáticos. Todos esses processos podem ter importante papel nas taxas de extinção e de diversificação e, assim, moldar, funcionar como drivers da diversidade de uma região. Tendo em conta todo esse contexto, o objetivo desse projeto vai ser avaliar o papel do clima passado e atual para a formação dos padrões de diversidade evolutiva, avaliar o efeito das mudanças climáticas futuras nesses padrões e qual seria a efetividade das unidades de conservação para conservar a herança evolutiva. Aqui eu trouxe para vocês, para exemplificar melhor, a hipótese, predição no gráfico e cada objetivo específico. O primeiro objetivo é determinar o padrão geral de PD e PE para os anuros no neotrópico e como o clima histórico e contemporâneo afeta esses padrões. Aqui nesse gráfico, a gente pode perceber que no eixo X, a gente tem a estabilidade climática no último máximo glacial, e no eixo Y, as nossas medidas de diversidade evolutiva, que são o P, endemismo filogenético, e PD, diversidade filogenética. O que a gente pode perceber? Que conforme aumenta a estabilidade climática, maior deve ser o PD e o PE numa região. O segundo objetivo vai ser avaliar como as mudanças climáticas futuras devem afetar a diversidade evolutiva dos anuros e seus padrões espaciais. Aqui nesse gráfico da predição, a gente tem no eixo X o clima atual e o clima em 2050 como um representativo para o futuro, poderia ser 2070 também. E ali no eixo Y, a gente tem a diversidade evolutiva, que é representada pelo PE e PD. O que a gente percebe? Que o PE, marcado em verde, em relação ao presente, ele deve aumentar, como eu disse anteriormente na introdução, como consequência da redução na distribuição geográfica das espécies, e que o PD deve diminuir no futuro. Isso é o que a gente espera encontrar nos nossos resultados, E, por último, nosso terceiro objetivo, por enquanto, é avaliar a efetividade das unidades de conservação para conservar o endemismo filogenético num cenário de mudanças climáticas futuras. Então, a gente espera que essas unidades estejam conservando o endemismo dos anfíbios. Então, o que a gente vai precisar para esse trabalho, para realizar esse projeto? Primeiro, a nossa área de estudo, definir a nossa área de estudo, que vai ser a região neotropical. Infelizmente, a gente não vai conseguir trabalhar com todas as espécies do neotrópico. Então, a gente pensou em escolher uma família que até ainda não foi escolhida, se vocês tiverem dicas de uma família que tenha espécies que diversificaram um tempo relativamente maior, espécies mais recentes, espécies antigas e recentes, e que possuam distribuição ampla e distribuição restrita. A gente também vai utilizar uma árvore filogenética dos anfíbios, que, por enquanto, a gente escolheu a árvore do Jettis e do Pyron, de 2018. E também vamos utilizar dados de ocorrência das espécies, que podem ser obtidos em diversas plataformas, como o GBIF, o VertNet, IDGBio, Bison, SpeciesLink, e também através de artigos científicos que tenham publicado os dados de ocorrência. Como a gente sabe, pode existir um viés, geográfico nesses registros, principalmente aqueles que estão localizados muito próximos um do outro. Então, para isso, a gente vai utilizar o algoritmo SPFIN para excluir os registros de ocorrência que estejam a distância mínima de 10 quilômetros.
Para obter os dados e testar, né, o efeito do passado e do clima no passado e no futuro, a gente vai utilizar a plataforma do WorldClim, utilizando uma média de 3 modelos de circulação global, porque como existe muita variação entre esses modelos, a gente preferiu baixar os dados de 3 modelos e fazer uma média ponderada. A gente vai baixar as variáveis do WorldClim para o tempo 21 mil anos atrás, que é o último máximo glacial, e para o clima atual, que vão ser as variáveis Bio1, que é a temperatura média anual, a precipitação média anual e a sazonalidade da precipitação. Mas como que a gente vai avaliar se uma área era mais estável ou menos instável climaticamente? Para isso, tem uma medida chamada de anomalia climática, que nada mais é do que a diferença entre determinada variável climática, por exemplo, a temperatura, entre 2 períodos de tempo. Por exemplo, a temperatura hoje menos a temperatura no último máximo glacial. Para os dados do futuro, nós também utilizaremos a plataforma do WorldClim, de novo utilizando uma média de 3 modelos de circulação global, e vamos projetar o clima para os anos de 2050 e 2070, utilizando 2 cenários de emissão de gases de efeito estufa. Vamos utilizar um cenário mais otimista, que é o cenário SSP 4.5, que indica que as emissões de gases de efeito estufa devem reduzir a partir de 2040, enquanto o cenário pessimista, que é o SSP 8.5, indica que essas emissões devem reduzir somente a partir de 2080. Para essa etapa do trabalho, a gente vai baixar todas as variáveis bioclimáticas que estão disponíveis no WorldClim, são 19 variáveis, e vamos calcular uma matriz de correlação de Pearson entre elas e escolher aquelas que tiverem uma correlação baixa e que também tiverem sentido biológico para o grupo que a gente está trabalhando. Aqui eu trouxe um esqueminha da modelagem de nicho para ilustrar melhor, né, cada uma das etapas. Para fazer os modelos de nicho das espécies, a gente vai utilizar o algoritmo Maxent, através do pacote R NMWizard. E esse algoritmo, ele combina dados de ocorrência, dados de presença das espécies, com variáveis bioclimáticas. Então, a gente vai fazer um MCP, que é um mínimo polígono convexo, nesses dados de ocorrência. Esse MCP vai ser circundado por um buffer de 1,5 grau, e a nossa área de calibração vai ser a região neotropical para o tempo presente. Para a gente conseguir construir modelos que tenham uma maior ou menor complexidade e montar uma estrutura de seleção de modelos, nós vamos utilizar diferentes feature classes e regularizations multipliers, que vão gerar um total de 135 modelos para cada espécie. Depois, esses modelos vão ser avaliados com base em 2 métodos de partição geográfica. Primeiro, o método Bloch, que é um método mais indicado para espécies que tenham bastante registro de ocorrência. Por quê? Porque aqui, como esse tabuleiro que a gente está vendo no mapinha, ele vai dividir os registros de ocorrência em diversos blocos e utilizar um pouco desses blocos para avaliar o modelo e outro pouco desses blocos para calibrar. Enquanto o método Jackknife é mais indicado quando a gente tem poucos registros. Então, ele vai retirar um registro por vez dos nossos dados e reconstruir o modelo na ausência daqueles registros. Feito isso, esses modelos vão ser selecionados pela sua significância e também pela sua performance, utilizando o menor índice de arcaic. Para transformar esses mapas, que a gente vai ter mapas contínuos, né, em mapas binários, nós vamos utilizar o threshold Tim percentil. Para calcular as nossas medidas de diversidade evolutiva, nós vamos utilizar essas fórmulas aqui bem simples, onde a gente percebe aqui que o PD é simplesmente o somatório do comprimento do ramo dos táxons de uma região, e o PE é esse somatório do comprimento do ramo dividido pela soma da distribuição combinada dos descendentes daquele ramo. A gente também vai fazer modelos nulos do tipo chip shuffle, que vai aleatorizar o nome e a posição desses táxons na árvore filogenética e recalcular o PD e o PE nessa condição. Dado isso, se a gente encontra um PD e um PE maior do que a expectativa nula, ele vai ser considerado significativo, indicando que os clados são mais estreitamente distribuídos do que seria esperado.
A gente também pretende avaliar quais áreas pertencem a centro de neoendemismo, ou seja, áreas que têm linhagens que se diversificaram um tempo menor e são linhagens mais raras em sua distribuição, e áreas de paleoendemismo com linhagens que se diversificaram um tempo relativamente maior e que também têm distribuição restrita. Para isso, a gente vai utilizar o método do Mishler e colaboradores, que foi lançado em 2014 e que é chamado de CANAP. O que esse método pede? Que a gente tenha uma árvore filogenética com a posição, né, e comprimento de ramo original para todas as espécies, e uma árvore de comparação, onde todos os comprimentos dos ramos tenham o mesmo tamanho. Dado isso, se a gente conseguir encontrar um RPE significativamente menor do que a gente tem uma região de neoendemismo, e significativamente maior do que uma região de paleoendemismo. Para testar como que o clima afeta esses padrões de diversidade evolutiva, a gente vai utilizar modelos SAR, que são modelos espaciais autorregressivos, ou seja, regressões que levam em consideração a autocorrelação espacial. Esses modelos também vão ser selecionados segundo o menor índice de Akaique, com correção para pequenas amostras, e para avaliar a efetividade das UCs para conservar a diversidade evolutiva, vai ser feita uma sobreposição entre o shape das unidades de conservação da região neotropical com os padrões de endemismo que a gente encontre. Então, para finalizar, como que os nossos resultados eles podem ser utilizados para a conservação dos anuros? Bom, quando a gente compreende como que o clima lá no passado afetava as espécies, a gente pode imaginar como que elas vão ser afetadas no futuro e agir desde já para conservar a biodiversidade. Além disso, o método de endemismo filogenético permite não só identificar espécies que são mais vulneráveis, né, mas sim regiões que são prioritárias para a conservação devido à alta importância evolutiva e biogeográfica que apresenta. É isso, obrigada pela atenção.